tema da aula de hoje, da citação e suas modalidades de citação, né? Então, superado as condições da ação, então, né, eu fiz a petição atendendo aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, faço a petição, endereço ao juiz, faço a qualificação das partes completas, dou o nome à ação, digo quais são os fatos, a narrativa, o problema, né? Destes fatos, né, tem os fundamentos lógicos, né, que eu chamo também de causa de pedido, os motivos que me levarão a fazer o pedido nessa ação. Eu vou continuar no exemplo de ontem, porque é muito bom, né? O exemplo da ação de ressarcimento de danos. Eu vinha me locomovendo com o meu veículo, calmamente, de forma lenta, né? Verificando toda a sinalização, né? Verifico os obstáculos que tem à frente, gradualmente, de forma lenta, tranquila, com o meu carro licenciado, minha habilitação em dia, eu venho e paro. Quando eu paro, né, a traseira do meu veículo é abalroada por um outro veículo, causando um acidente de veículos, né, sendo que eu fico com prejuízo material. Eu desço do veículo, vou lá e falo, olha, como nós vamos resolver? E a pessoa fala, não vou pagar, não estou nem aí, né? Busca os teus interesses. E aí eu, no interesse de agir, tentei conversar com ele, tentei resolver, mas não teve jeito. Aí eu contrato um profissional, o advogado. O advogado, né, ele vai fazer a petição, ele vai fazer o pedido para o Estado juiz. Como que ele faz esse pedido? Né? Endereçamento para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, né, da comarca São Paulo, do Estado de São Paulo. Vamos colocar São Paulo, né? Logo em seguida, né, eu qualifico as partes, né? Qualifico o autor, qualifico o réu, eu como autor, réu, né? A questão do carro. A narrativa, eu venho falando do problema do acidente de veículos, né? O que aconteceu? Os fundamentos jurídicos do pedido, a lógica que me diz que eu tenho direito, porque eu estou licenciado, meu carro está licenciado, eu tenho minha habilitação. Eu vinha dirigindo lentamente e freiei de forma lenta, moderada, gradual, que possibilitou que ele que estava atrás também fizesse o mesmo. Mas não, ele continuou e colidiu com o meu veículo. Então, pela lógica, os fundamentos jurídicos do pedido me diz que eu tenho direito ao ressarcimento do dano, pelo artigo 186, né, do Código Civil e outros demais, né? Também a questão da responsabilidade civil, né? Eu posso alegar, artigo 927, salvo engano, do Código Civil e outros, né? Eu posso alegar essas questões. Falamos disso ontem, né? E aí, então, em 4 momentos, né? Em 7 momentos, na verdade, né? Primeiro, endereçamento para o juiz. Segundo, qualificação das partes. Terceiro, fatos e fundamentos. Quarto, pedido. Neste pedido, meu pedido, né? Eu tenho as divisões, não vou falar disso não. Logo em seguida, indicação de provas, valor da causa, né? E aí eu fecho a minha petição inicial. Tranquilo, pessoal? Fecho a petição inicial, né? Fatos, pedidos, valor da causa. Exatamente, fecho a minha petição inicial. Toda essa minha petição, ela é amparada, ela é calcada, eu tenho um fulcro base no artigo 319 do Código de Processo Civil. Professor, por que você fala aqui que você tem base no 319 do Código Civil, do Código de Processo Civil? Porque é uma fórmula. Esta fórmula serve para o processo civil, processo penal, trabalhista, tributário, serve para qualquer processo. É por esta fórmula 319 do CPC que eu faço as petições, tanto para ataque como para defesa, tanto para pedir como para contestar, como para negar. A fórmula é esta. Esta é a ordem de se trabalhar, é os requisitos, está nesta fórmula, né? Então eu não preciso comprar um banco de petições, não preciso comprar um livro de petições, basta eu me ater, né? Me ater a esta fórmula. Então, professor, e onde que eu acho essa fórmula? Se eu tiver só o notebook, o computador da OAB estiver no meio da rua, ou só o telefone celular, né? O smartphone. Esta fórmula não precisa ser decorada porque ela é facilmente localizada, né, no endereço onde estão todas as leis. Onde estão todas as leis? planalto.gov.br. É a fonte mais atualizada da norma, é onde se publica a norma, planalto.gov.br. Lá vai estar lá o Código de Processo Civil, só pesquisar, pesquisando acharemos, e achando eu faço a minha pesquisa e eu não vou ter como errar, não tem como errar, né? A prova da OAB, né? Prova para inscrição nos quadros da OAB,
é permitido a consulta da legislação seca. O que é a legislação seca? Não comentada, não anotada, só lei. Então, vocês vão ter acesso a isso, né? E aí, quem prestou atenção ontem, né, reviu a aula de ontem, anotou, não vai ter dificuldades para fazer uma petição. Então, o primeiro ato processual é a petição inicial. Ou petição exordial. Exordial e inicial é a mesma coisa. A petição inicial é o primeiro ato do processo. Anotaram? Petição inicial, primeiro ato do processo. Segundo ato do processo. Petição inicial, número 1. Segundo ato. A petição vai para a mão do juiz. Chegando nas mãos do juiz. E o primeiro momento processual é contra o Estado juiz. E eu já falei isso. Olha, é contra o Estado juiz. A primeira coisa é contra o juiz. Por que contra o Estado juiz? Porque primeiro eu vou pedir para o Estado juiz. O que eu peço? Para que ele receba a petição, né? Eu lembrei do jogador lá: receba, seu juiz. Eu queria tanto ter aulas de direito penal com você. Olha que bom, né? Quem sabe, né? A faculdade muda, né? Então, eu já dei aula de direito penal, era bacana. Na época eu fazia júri, né? Eu atuava muito no crime. Hoje eu não pego mais nada na área penal, né? Mas na época eu pegava, era bacana, e contava as histórias, né, que a gente tinha no dia a dia. Mas vamos lá, continuando, né? Então, eu faço a petição, faço meu pedido para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, de uma da comarca civil de São Paulo, do Estado de São Paulo, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, né? Requerer a ação de ressarcimento de danos materiais, ação de ressarcimento de danos materiais contra fulano de tal, né? Veículo placa tal, modelo tal. Aí eu faço a minha qualificação, a qualificação dele, coloco a ação de ressarcimento de danos e venho para os fatos. Conta a historinha, faço o pedido, etc. Então, olha só, doutores, né? O primeiro momento é a petição inicial. O segundo momento, o juiz pega a petição e vai verificar o quê? As condições da ação. Nós já falamos disso, né? Eu sou cansativo, né? Perdoa estar repetindo tudo isso aí, mas é porque tem um gancho aqui na sequência. Aí o que acontece? O juiz vai verificar as condições. Pedido, possibilidade jurídica do pedido. O juiz vai verificar a possibilidade, sim. Legitimidade, as partes são legítimas, são as partes que estavam envolvidas no acidente? Sim. Interesse de agir, eles tentaram conversar, tentaram fazer acordo, o que está requerendo pediu em algum momento que houvesse uma possibilidade de acordo, de ressarcir o dano sem ingressar no judiciário? Sim. Então há interesse de agir. Ok? Então, as condições estão preenchidas, né? Agora o juiz, vamos lá, vamos ver se a ordem, vamos ver se os fatores, né, agregados na inicial estão de acordo com os requisitos do 319. Aí o juiz verifica: endereçamento ok, qualificação das partes certa, com CEP, tudo bonitinho, nome da ação, uma narrativa simples, uma lógica simples e todos os pedidos, né? O valor da causa ali, né? Aí o juiz verifica: pagou as custas, né? Ou requereu assistência? Pagou as custas. Tudo certo, tudo tranquilo. Passou as condições da ação, passou os requisitos da ação. Primeiro ato, então, petição. Segundo ato, o juiz analisa a petição, né? Ele recebe. E aí é neste ato que o juiz dá um despacho saneador. Professor, saneador seria tipo assim, algo saudável, né? Para sanear, para resolver, para limpar, para aparar as arestas. Você já viu esses termos, né? Tem esses termos, não tem? É para isso. O juiz verifica, faz, né? E dá o despacho. O despacho é uma decisão interlocutória. Esta decisão interlocutória do juiz, né? Esse despacho saneador, o juiz diz, né? Recebo a inicial porque preenche as condições da ação, estando apta para a continuidade. Mande-se citar o réu. Pronto, agora era o ponto que eu queria falar. Inicial, despacho, saneador, cite-se o réu. Bati na mesa aqui, deu uma interrupção, não, tá normal. Cite-se o réu. Perceberam? Primeiro, petição inicial,
despacho saneador do juiz, aí ele recebe citação. Se ele não receber, pessoal, aí nós já falamos, né? É a questão da emenda da inicial ou arquivamento, né? Se ele não receber por inépcia da inicial ou por não preencher um dos requisitos, uma das condições da ação. Se ele não receber, ele despacha aqui e encerra, ou manda emendar. Aí vai, volta até acertar, acertou, cite-se o réu. Aula de hoje, citação. Tranquilo? Somente, agora anotem isso, somente com a citação válida passamos a ter um processo válido. Professor, então quando eu faço a petição, dou entrada, vai para o juiz, bate, volta, tal, não tem processo? Não tem processo, né? Desculpa, tem um processo, não tem a relação processual jurídica válida. A relação processual jurídica válida é autor, juiz e réu. Autor, juiz e réu. Por enquanto eu só tenho autor e juiz, não tenho réu ainda, porque ele não está sabendo. E se ele não está sabendo, se ele não tem ciência, né, não existe processo. Então olha só, da citação deferida à inicial, determinará o juiz a citação do réu. 3 atos processuais: petição inicial, despacho do juiz, e aí ele determina a citação do réu. A citação é o terceiro ato. Este terceiro ato, que é a citação, é o ato pelo qual é chamado a juízo, para querendo apresentar a sua defesa. Ele pode não se defender, ele pode falar, não, eu estou sabendo, deixa rolar, né? A tal da revelia, mas a gente já vai conversar isso mais à frente, né? Então, mas este ato ele é obrigatório, e se não houver a citação e o processo andar, ele será considerado nulo. Por que isso? Por que isso, pessoal? Porque eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter consciência de que eu estou sendo processado, e tem que me ser dado o prazo da ampla defesa e do contraditório, que nós discutimos lá no início do ano, né? Ampla defesa e contraditório. Nós falamos da ampla defesa e contraditório como um princípio democrático, como um princípio, né, que está na Constituição do próprio Estado Democrático de Direito, né? Ter direito à defesa. E eu só terei direito à defesa e só poderei me defender se eu tiver ciência, consciência e ciência de que eu estou sendo processado. Como assim, professor? Ciência e consciência. Eu estou ciente que eu estou sendo processado. Agora, do que eu estou sendo processado? Aí eu tenho uma cópia desta inicial, que antigamente era papel. Agora é tudo eletrônico, né? Agora é um PDFzinho que vem pelo WhatsApp, né? Através do oficial de justiça. Já está tendo citação pessoal? Acho que não voltou aí não, né? Acho que não voltou não. Mas depois eu volto nesse assunto. Então vamos para o clássico, né? Citação, ela torna válida a relação processual, torna válido o processo, é o terceiro ato. E só a partir da citação forma-se a relação processual perfeita, né? O processo entre autor, réu e juiz, e ponto final nessa questão. A ausência ou invalidade da citação. A citação pode ser inválida. Eu posso... Pode ser que eu não consiga citar a pessoa, pode ser que eu cite por engano uma outra pessoa no local, e outras questões que acontecem na citação, né? Não faz nem sentido correr um processo contra a pessoa e ela não saber, né? Exatamente, né? Se ela não sabe, não vale, não existe, e é essa a questão, né? A citação tem que ser sempre na pessoa do réu, né? Eu não posso falar que ele mora na casa da mãe dele e pedir para citar a mãe dele na ação. Não posso fazer isso, né? Olha, ele mora com a mãe e tal, cite fulano de tal, e ela vai contar para ele que ela é fofoqueira, fui casado com ele, né? Minha cliente falando, né? Minha cliente, ela é fofoqueira, minha sogra não é boa, não é legal, ela é uma fuxiqueira. Cita ela, ele se esconde, cita ela vai falar para ele. Não pode fazer isso. Tem que ser sempre a pessoa, não adianta, né? Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Então, falando de citação é isso, bem simplesinho, né? Torna válida a relação jurídica entre autor, réu e juiz. Pessoal, notem que eu falo autor, réu e juiz. Esta é a relação processual jurídica, né, em 3 pessoas e só. Advogado não é parte no processo. Juiz é parte, autor é parte, réu é parte. Advogado não é parte, promotor não é parte. Tem as exceções que o promotor participa, né? Quando está ali advogando para a sociedade, né? Tem as exceções, mas não é o caso que eu estou falando aqui, né? A regra
autor, réu e juiz, se forma a relação jurídica processual com a citação. Estou no terceiro ato, que é a citação. Vamos para as modalidades de citação. A primeira modalidade de citação, número 1, né, a primeira modalidade, é a citação real. Citação real. Né? Lembra da faculdade aqui, citação real. Esta citação real ou pessoal, né, é aquela que a citação é recebida pessoalmente pelo réu. O réu está em casa lá assistindo um jogo, né? O time dele está perdendo, né? Sabe quando tudo é ruim? O time dele está perdendo, ele está lá, a televisão não pega direito e etc e tal, e chega, né? Fulano de tal, mora aqui? Ah, mora sou eu. Ó, trouxe aqui uma citação para o senhor, está aqui a cópia da inicial do processo, lembra? Nós falamos de inicial, falei várias vezes, né? Então, inicial, né? E aí o juiz verificou que está tudo correto, né? Se você está dizendo que é você mesmo, está aqui a sua cópia, toma a sua cópia. Vou pegar aqui, eu sempre ando com papel aqui. Pronto, agora para fazer. Então ele lê, né? Ele lê e fala assim, ó, vou ler aqui, viu? Ó, sua esposa, que não está em casa, né? Porque ela disse que não está em casa, né? Está no endereço tal, ela entrou com a separação, e está aqui a sua cópia, assina aqui para mim. Toma a caneta. É isso, dá a cópia para ele, pronto, né? Está sendo citado aí para responder o processo. Se ele responder, né, ele tem direito a contestar os fatos, né? E aí tem as modalidades de contestação que eu acho que nós já vimos, senão eu posso falar isso rapidamente amanhã, né? Hoje não. Então ele poderá contestar, né, os fatos ali alegados. Não, foi desse jeito, foi mais ou menos, não foi isso. Tem bens para dividir sim, mas vamos, né? Não é bem assim, não é bem assado, ou é assim, né? Então ele tem como segundo ato, primeiro ato, petição inicial. Depois, despacho saneador. O juiz apara as arestas, verifica as condições da ação, os requisitos e manda citar o réu. Citou o réu, formou a relação jurídica processual. Formou a relação jurídica processual, né? Lá na citação já tem uma ordem para contestar, ou cale-se para sempre, né? A hora é agora, ou cale-se para sempre. Ele pode contestar, pode não contestar, mas aí ele contesta. Contestação, quarto ato processual. Compreenderam, pessoal? Né? Citação real válida, citou, citação real válida, aí manda, aí contesta, pronto, 4 atos processuais aí, né? Inicial, despacho, citação, contestação, 4, né? 4 atos processuais. Bom, eu falei da citação real válida, né? Chegou lá, bateu, achou, citou, tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas existem aqueles, né? Principalmente, vou falar porque eu ouvi na televisão, tá? Pode não ser verdade, né? É uma coisa do senso comum. Diz que é difícil achar os políticos, né? Quando vai citar eles dão um jeito de se esconder, né? Ou pessoas que moram em grandes condomínios, parece que também tem uma certa dificuldade, né? Porque para chegar na casa da pessoa, o oficial não consegue passar pela portaria sem se identificar. Ele não consegue. Aí a portaria liga e fala assim, olha, fulano, tem um oficial de justiça aqui, posso mandar subir? Aí o fulano fala, ó, fala que eu não estou, né? Fala que você falou com a empregada, né? E manda voltar outro dia, porque hoje eu não vou receber. Na próxima ligação, o que acontece? Aí já manda a empregada atender, o empregado atender, o parente atender, a mãe, o irmão atender e fala que não está. Por quê? Porque a pessoa não quer ser citada. Porque se ela não for citada, não haverá processo. E se ela for citada, formará a relação jurídica processual e terá um andamento. Teremos que ter um andamento. É isso, né? Só isto. Tranquilo, pessoal? Então, primeira modalidade de citação, a citação real. Agora, não achando o réu. Não achou, não consegue localizar, bateu, não achou, né? Eu contei essa história do condomínio, né? Tem vários casos, né? Vários. Tenta localizar, não acha, o endereço já não é mais o mesmo, a pessoa se muda, foge, porque ela não quer ser localizada, né? Porque ela não quer responder, talvez, ainda mais como réu requerido, não quer responder pelos seus atos praticados, né? Não quer se responsabilizar, porque sabe até mesmo que vai perder, né? Com o processo, né? Então, segunda modalidade de citação, anotem aí, correios, né? Pelo correio eu posso citar a pessoa. O oficial de justiça foi pessoalmente, não conseguiu. Foi uma, foi duas, foi três, não conseguiu, né? Então, olha só, existe a possibilidade de fazer a citação pelo correio. Em alguns casos, não são todos os casos, tá? Em alguns casos.
É muito comum, usual, corriqueiro, comum, não é? Muito comum. Aliás, a regra, praticamente a regra, a citação via correio, né, por carta com aviso de recebimento, né, o famoso AR, né, carta com aviso de recebimento, carta com AR, né, preenche lá um envelopinho e manda. Aí a pessoa, quando recebe, assina o nome dela. Esse envelope vem para mim, que é a prova de que ela recebeu, aviso de recebimento. Então, essa segunda modalidade de citação via correio, ela é concedida para o autor, que poderá ser feita para qualquer comarca do país, né? Eu estou aqui em Brasília e posso citar uma pessoa lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, posso fazer, né? Via correio. Ou estou aqui em Brasília, na região em que eu resido, né? E peço para citar na outra região. A região é aqui mesmo, né? No Distrito Federal, mas é um pouquinho longe, e peço via correio. Não há nenhum óbice, não há nada que impeça isso, né? Bom, a validade dessa citação pelo correio, ela está ligada à assinatura do réu. A citação via correio somente poderá ser processada quando houver um protocolo de recebimento, né? Então tem que ser via AR, pode ser via SEDEX também, mas o fórum não paga o SEDEX, o fórum paga o AR, que na verdade o fórum não paga o AR, quem paga é o autor que paga. Se ele não for beneficiário da assistência judiciária gratuita, né, ele que vai pagar. Se ele for beneficiário, vai ser via AR, que é o mais em conta, vamos dizer assim, né? Acho que é impresso o nome do negócio, né? Citação impressa, acho que é isso. Quando uma pessoa processa e a outra saiu do país, aí o processo é arquivado, né? Não, né? É uma outra modalidade de citação, a gente vai falar disso mais pro finalzinho. Falar agora, vai. Quando a pessoa, né, sai do país, mora em outro país, né, e ela está sendo processada. Vamos falar de casos de pensão alimentícia, né? Eles moravam em Portugal, o casal morava em Portugal, separaram-se e ele veio para o Brasil. Ela entra com a ação lá. Aliás, não, fazer o contrário. Ela veio com a criança para o Brasil e ele ficou lá. Aí ela vai processar ele daqui para lá, né? Aí existe um negócio, uma citação chamada citação por carta rogatória. Rogatória, carta rogatória. Então essa citação por carta rogatória é quando mora em países diferentes. Quando moram em estados diferentes, um mora no Rio, o outro mora em São Paulo. Rio, São Paulo, carta precatória. Citação por carta precatória. Outro país, citação por carta rogatória. Na mesma região, no mesmo estado, na mesma cidade, citação pura e simples, citação comum. Citação pessoal, né? Mora no mesmo bairro, na mesma cidade, citação pessoal, né? Agora, mora em cidades diferentes, né? Aí já é carta precatória. Outro país, carta rogatória. Então, continuando aqui na questão dos correios. Então, pessoal, a jurisprudência tem adotado a teoria da aparência nas citações pelo correio. Qual é a teoria da aparência? É aquela que me dá certeza absoluta de que o réu foi citado. É isso que importa. Por isso que normalmente se dá preferência pela citação real, a primeira modalidade, e não pelo correio. Mas quando o correio consegue trazer uma assinatura da pessoa, né? Teve uma época aí que estava se fotografando e etc e tal. Então, aí eu tenho a citação do correio como válida, tranquilo, sem nenhum problema nenhum, tá? Desde que tenha o protocolozinho do correio ali, o carimbo, a assinatura da pessoa, né? Então eu vou ter essa modalidade de citação válida, né? Então, lembrando, primeiro, real, que é por oficial de justiça. Segundo, né, essa questão do correio. Olha só, existe também uma terceira forma de citação, né, chamada de citação ficta ou presumida. Esta citação, anota aí, ficta ou presumida. Eu vou até colocar aqui, ó. Primeiro, número 1, real por oficial de justiça. Número 2, correios. Número 3, citação fictas
fictas, F-I-C-T-A-S, fictas ou presumidas. Por que fictas ou presumidas, né? Vamos lá, vamos ao caso. Nessas espécies de citação, não existe a certeza de que o ato tenha realmente chegado ao conhecimento do réu, né? Então, ele é citado pelo correio, mas aí vem uma assinatura que não é a dele, dentro do dele. Ele é citado pelo correio e vem uma rúbrica. Ele é citado pelo correio, mas não houve aquele protocolo de AR. Ele é citado pelo correio, mas chegou e não tem recibo, né? Não tem recibo. O que mais que eu posso falar? Tem várias modalidades, né? Ele está preso e o oficial de justiça foi na cadeia e não pegou a assinatura dele. Entregou a cópia, não entregou. Mandaram uma carta na cadeia, ele recebeu, mas não tem um recibo de volta. Então, assim, presume-se que ele recebeu, porque é certeza que ele está lá. É certeza que ele está ali na cadeia, não na penitenciária, ele está na cadeia. É certeza que ele está na cadeia, no centro de detenção provisória. É certeza que ele recebeu. O oficial foi lá e entregou, mas eu não tenho recibo, eu não tenho a prova. É o que acontece nesse caso? Vamos lá. O que acontece nesse caso? Pessoal, número 1, citação real por oficial de justiça, entregou, valeu, né? Pelo correio, veio o recibinho, valeu. Agora, nesta ficta ou presumida, eu estou presumindo que ele recebeu. Aí eu tenho que aguardar o prazo de 15 dias para que ele conteste a ação, que é o quarto ato. Nós estamos falando dos atos processuais. Petição inicial, despacho saneador, citação, citou, contestou, né? Então espera a contestação. O prazo para contestar é de 15 dias, né? Dá contados do recebimento. O juiz espera 15 dias, só que a gente não tem certeza se ele recebeu, porque esse réu dá trabalho, né? Ele não recebe, ele se esconde, ele dá trabalho. Então eu não tenho certeza se ele recebeu. Se eu não tenho certeza que ele recebeu, eu espero 15 dias. Deu 15 dias e dentro dos 15 dias ele contestou, válido. Citação válida, fechou, segue o barco. Deu 15 dias, não contestou, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, não contestou. Aí, como era presumido, né, citação ficta ou presumida, então ela é tida como não válida, não prejudica o réu. Vamos tentar novamente agora de uma outra forma, né? Tranquilo? Fácil isso, né? Sem segredo, né? Nenhum segredo. Tranquilo, né? Tá, vou falar mais um pouquinho sobre a citação por oficial de justiça, que é a número 1, que é a citação real ou pessoal, tá? Tem ela cabimento quando o autor não optar pela citação de correio. O autor fala, requer a citação via oficial de justiça. O autor fala isso. Se ele não fala isso e a comarca tem o hábito de adotar via correio, é via correio porque é mais barato até, né? Então, vocês entendem, né? A maneira usual, né, é real ou por oficial de justiça. Mas eu ia falar e eu acho que eu não falei, né? A Justiça do Trabalho, a Justiça Trabalhista, as varas do trabalho optam pela citação via correio, tá? É comum o advogado trabalhista que é militante, que sabe trabalhar na área trabalhista, né, que é da área, é comum ele requerer já a citação via correio, que é mais ágil, mais rápida, mais em conta, via correio, não via oficial de justiça, né? Então ele já pede na petição inicial para citar via correio. Citou, contestou, ok, né? Só se der trabalho que vai via oficial de justiça. Então é isso, né? Então o oficial de justiça recebe um mandado de mando, né? Mandato com T é de outorga, é a procuração, mandato eleitoral, mandato procuratório, mandato. Agora mandado de mandar, né? Mandado. Então quando eu mando, né? O oficial de justiça vai lá e manda citar o réu, mandado. Aí ele pega o mandado, manda assinar e entrega uma contrafé. Aí vem o detalhezinho. Anota aí com a palavra contrafé. O que é a contrafé? Contrafé é a cópia da petição inicial. Esta contrafé é para dar fé que ele tem consciência, né? O mandado, ele tem ciência. Toma aí,
dá ciente de que você está sendo processado, assina para mim aí. Olha, assina, estou ciente, estou sendo processado. Agora tome sua contrafé, que é a cópia, toma sua cópia, contrafé. Nesta contrafé, que é a cópia da petição inicial, eu leio por aqui e aí sei que estou sendo processado e sei do que se trata. Detalhes vão estar no processo, mas eu tenho a cópia da inicial, que é chamado de contrafé. Fácil. Anotaram o que é contrafé? É a cópia da petição inicial, para que o réu tenha consciência do conteúdo, do teor da petição inicial que está lá no processo, né? Isso, pessoal, quando era papel era assim, hoje é quase assim. A diferença é que é digital o processo e que esta contrafé nem sempre está vindo mais assim no papel, está vindo em PDF. Qual a diferença de antes para agora? É a novidade da modernidade. Tem um QR Code no e-carta. Essa é boa, né? Hoje em dia, com o e-carta, a coisa é bem mais ágil. Boa. Tá. Eu ia falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Pessoal, tem várias modalidades de citação digital, que substitui a real, né? E que substitui o correio, né? E uma delas, é isso que a doutora está falando para nós aí, é o e-carta, né? E a outra citação, vamos lá, a mais interessante de todas. Vocês vão falar, nossa, agora ficou fácil agora. O autor coloca na petição o telefone do réu. Fala assim, ó, esse aqui é o WhatsApp dele, o zap dele. Viu? Esse é o zap dele. Aí bota lá na inicial o WhatsApp. Pelo juizado especial civil, né? Juizado especial federal, juizado especial, esses juizados costumam fazer citação pelo WhatsApp, por esse aplicativo, né? Costuma se fazer. Liga para a pessoa, fala, fulano, tá, olha aqui, eu sou oficial de justiça, tal. Aí manda a identificação, manda a foto, tudo. Tem um processinho aqui para o senhor aqui, tudo tranquilo? Com quem eu estou falando? É você mesmo? Tá. Então, ó, eu vou te citar aqui pelo aplicativo de WhatsApp. Tem algum problema para você ou a gente se encontra pessoalmente? Aí a pessoa vai falar, não, pode falar o que é. Então eu vou te mandar uma cópia, tá aí a cópia, e manda o PDF, né? Manda a identificação. Agora você me manda uma cópia do seu RG aí, frente e verso, aí onde tem a assinatura. Mandou. Agora, você está ciente aí que você está sendo processado? Aí o oficial de justiça lê o mandado, fala do que é, fala do que o senhor compreendeu? Compreendeu? Manda um áudio dizendo que compreendeu, né? Quero ouvir sua voz aí. Aí a pessoa fala, olha, eu sou fulano de tal, RG tal, CPF tal, compreendi, né, que estou sendo processado, estou vendo aqui a cópia aqui em PDF e está tudo ok. Um áudio, né, 2 áudios. Tem alguns casos que o pessoal fala assim, não, eu vou gravar um vídeo para você. Peraí, liga no vídeo, grava o vídeo, manda o vídeo. Por quê? Por causa da certeza de que ela está ciente e consciente. Ciente de que está sendo processado e consciente do conteúdo pelo qual ele está sendo processado. Esse é o objetivo da citação. Tranquilo? Para o exercício da ampla defesa e do contraditório legal, que é constitucional. Está na Constituição. A Constituição constitui o Estado democrático de direito. A Constituição constitui as regras do nosso país, né? É a Constituição do nosso país. Então é isso, pessoal. Citação, 3 modalidades: real por oficial de justiça, correios, fictas ou presumida. Né? Eu tendo certeza, contesta. Aí contestação, né? Cabe contestação. Olha só, na citação real por oficial de justiça, quando se contesta ou quando não se contesta, mas eu tenho certeza, porque o oficial de justiça encontrou com ele não quis assinar, não quis saber, bateu a porta na minha cara, mas ele está sendo processado, ele tem ciência do processo. O oficial de justiça lavra isso em termo e entrega no processo. Ou não, ele recebe, né? Verifica tudo e simplesmente não contesta. Aí nós temos, para não contestação, primeiro ato, petição; segundo, espaço senador; terceiro, citação; quarto, contestação, né? Ele foi citado, não contestou; quinto, revelia. Os efeitos da não contestação é revelia. Os efeitos de não contestar, de não se defender, é que aquilo que é dito na inicial é tido como verdadeiro. Claro que tem as exceções, tá? Mas em regra é isso, né? É tido como verdadeiro. A pessoa me acusa, eu sei que eu estou sendo acusado, eu leio, eu entendo e não me defendo. Então, e não cabe aquela desculpa de que, eu não tenho advogado, é muito caro advogado, né?
a defensoria tem que chegar lá muito cedo, eu não acordo cedo, eu não consegui, tal. Não tem essa desculpa, pessoal, não tem. A pessoa tem que providenciar uma defesa, ou constituída, particular, ou via defensoria, né? Em último caso, o juiz faz uma nomeação, chama para o processo para facilitar, porque senão fere o princípio da ampla defesa e principalmente do contraditório, fere isso, né? E aí não tem condições de dar uma sentença se não houver a defesa, se não houver a contestação, se não houver a arguição contrária, né? Ainda que aceitando os fatos, tem que haver isso. Estamos na área de tecnologia, tudo para ser resolvido por computador, estudar à distância. Pessoas que não servem, não entendo. Tá, tem isso, viu? Tem isso sim, quem cala consente. Tem isso. Na era da tecnologia, tem pessoas que não querem usar WhatsApp, computador, diz que não tem e-mail, né? Mas isso aí, pessoal, infelizmente não é aceitável. Não se aceita falar que não tem um e-mail, não se aceita falar que não utiliza o programa, o aplicativo, o WhatsApp ou o Telegram, né? Que agora está se popularizando também, né? O pessoal usa menos, mas muito menos, mas é bem parecido, né? Mas o WhatsApp é difícil quem não usa ou quem não sabe usar, né? E aí vai falar que não sabia, que não é assim, não dá para aceitar, né? A legislação do processo 100% digital vai acabar com isso. A legislação do processo de 100%. Olha só, a doutora Larissa colocou uma questão interessante aí, que a legislação do processo digital vai acabar com isso. Vai acabar com isso o quê? Essa história de que eu não aceito, eu não faço, eu não entendo, eu não tenho. Não é, pessoal, não é? É público e notório que todos têm acesso à tecnologia. Ah, professor, na favela, na comunidade tal lá, as pessoas são muito pobres. Não tem reboco na parede. Não tem nada dentro de casa, mas tem um telefone celular. Todos têm. Tem um aparelho, um smart. Não vou falar que tem um aparelho top, mas tem. Não tem? Tem chave, exato, tem. Entendeu? Então, pessoal, bom, vamos adiantar isso aí. Então, a questão da legislação 100% digital, ela traz inúmeros benefícios para o país, né? Aí quem gosta dessa questão, dessa pauta ecológica, né? Aí dispensa papel, dispensa celulose. Dispensa celulose, são menos árvores mortas, não é isso? Né? Tem essa questão. Menos combustão, menos carbono, etc e tal. E por aí vai. Na comunidade os telefones deles são os melhores, depende, né? Então vamos lá, o que acontece? Então olha só, o padrão, tá? A doutrina antiga diz que a citação ela é real por oficial de justiça, primeiro momento, correio, né? E essa questão da ficta ou presumida, mas nessa ficta passou o prazo, não contestou, tem que tentar de novo, porque aí realmente não valeu, né? Vamos continuar aí. Então olha só, pessoal. Então, olha só, foi na casa da pessoa e não achou a pessoa, foi de novo, não achou, vai 10 vezes, não acha, nunca acha lá. Só que eu desconfio que ele mora lá. Eu fui na vizinha, e a vizinha, a língua dela, ela é fofoqueira. Citação por hora certa. Deixa eu contar a história, é isso mesmo, parabéns, exatamente isso aí, não é? Eu volto na família, que a vizinha me contou, né? A vizinha me contou, eu volto na família e falo assim, olha, quem que mora aqui? Ah, mora só eu, minha filha, meus netos e tal. Não, mas e o seu filho? Não mora aí? Porque eu acho que ele mora aí, porque a vizinha, olha, eu não vou ser indelicado não, mas a vizinha falou que mora, o pessoal que está falando que ele mora, que ele está escondido, que ele não quer me receber. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, hoje é quinta-feira, eu vou voltar aqui sábado de manhã às 9 horas. Qual é o nome da citação? A doutora respondeu para a gente aí, citação por hora certa. Então anotem aí, pessoal. Ó, falamos de real, correios, ficta ou presumida. Número 4 agora, citação por hora certa. Essa modalidade de citação por hora certa é quando não acha a pessoa, mas eu tenho certeza que ela mora lá, porque os vizinhos entregaram, todo mundo falou. Vamos supor que é um prédio comercial. O porteiro falou que o cara trabalha no prédio. Eu falei, não, ele trabalha lá, ele está sempre aí, mas você não está encontrando ele? Não acho. Vou lá na empresa, falam que ele não está. Ele é o dono da empresa, falam que ele não veio hoje, não vem, nunca acho ele. Aí eu aviso na empresa, voltar no outro exemplo, eu aviso na casa, falo, ó, senhora, fala para ele, o senhor está dizendo que ele não mora, liga para ele, fala que daqui a 2 dias eu vou estar aqui de volta, 9 horas da manhã, para fazer uma citação por hora certa. O oficial ele faz
ele faz um relatóriozinho disso e informa para o juiz, né? E o juiz defere e manda ele fazer isso aí, cumprir essa diligência. Aí vai e encontra a pessoa. Citação por hora certa, né? Se ele não estiver lá, né? Aí ele vai entregar para a mãe, ó, toma a senhora aqui, tá aqui, ó. Ele não veio, né? Eu falei que era para mim, ó. Ele não veio, né? Então toma a senhora mesmo assina aqui para mim dizendo que recebeu, entrega para ele, viu? E tá valendo. Se ele não contestar, ele vai sofrer os efeitos da revelia. Citação por hora certa. Pessoal, simples assim, né? Com um exemplo aí prático fica mais fácil. Essa citação por hora certa, né? Que eu falei da fofoqueira, isso e tudo e tal, normalmente acontece nas empresas, viu, pessoal, né? Eu dei um exemplo só para ficar interessante a aula aqui, mas isso acontece nas empresas. O que acontece nas empresas, né? O dono da empresa fala que não tá, você nunca acha, e o oficial não sabe quem é a pessoa, não sabe, né? E aí vai lá, tem 100 funcionários lá e nunca localiza a pessoa, né? Aí faz essa citação por hora certa. Bom, vou estar aqui tal dia, tal hora, tem que estar aqui. Se não tiver, já era, né? Aí entrega para um gerente, entrega para um advogado, entrega para quem estiver na hora e manda entregar para ele. E aí fica valendo. E vale, e está citado. Ó, passando essas 4 modalidades de citação, quinta modalidade, vamos lá. Citação por edital. Por edital. Por edital. Ó, primeiro, real. Segundo, correios. Terceira, presumida. Quarta, hora certa. Quinta, agora, por edital. Citação por edital. Como funciona a citação por edital? O oficial de justiça não consegue localizar. Por correio, né, já deu que ele não reside mais no local, né? Citação por hora certa não cabe. Por que não cabe, doutores e doutores? Porque esta pessoa especificamente, especialmente, né, era uma relação negocial, né, era uma relação de comércio, e esta pessoa que eu estou processando, né, ela tinha eu vou citar aqui, tá, mas tome isso como exemplo só, tá? Ela tinha uma imobiliária, essa imobiliária fechou, né? Fechou por motivos desconhecidos. Eu estou processando ela, esse dono, esse corretor dessa imobiliária, a imobiliária fechou, né? Não sei onde está mais ninguém e eu estou processando ele. Por hora certa não tem como, porque eu teria que ter uma base, um familiar, um parente conhecido, não cabe por hora certa. Tranquilo? O oficial de justiça não localizou, o correio não localiza. Me resta qual alternativa? Portanto, citação por edital. Anotado? Citação por edital é a quinta modalidade. Esta quinta modalidade por edital, a citação por edital. Na citação por edital, tem cabimento sempre que o réu se encontre em lugar incerto, né? Não sabido, ou nos casos expressos em lei, uso capião, inventário, né? São outros casos, são as exceções. Então, são requisitos para a validação do edital, para a citação por edital. Os requisitos o réu em local incerto ou não sabido, desconhecido, eu não sei, desconheço, né? E aí se tenta as outras opções, não consegue, e aí o oficial de justiça ele emite, né, uma certidão dizendo que está em local incerto, desconhecido. Portanto, aí o autor informa que quer a citação por edital. O autor informa que quer o andamento e que quer por edital. Pessoal, vamos voltar a fita toda de novo? Não vou repetir não, tá? Vamos voltar tudo? Lá no comecinho, primeiro, petição inicial. Segundo, despacho senador. Agora manda citar. Mandou citar, citou, formou a relação jurídica. Não citou, não forma a relação jurídica. Eu estou com esse problema e eu quero resolver. Eu quero que vá adiante. Senão vai dar uma prescrição da dívida, por exemplo. Você sabia que dá prescrição? Dá prescrição. Não acha e prescreve. Aí nesse caso eu falo, não, vamos por edital, porque pelo edital, né, vai andar o processo. E aí eu mando citar por edital. Peço, né? É feita uma certidão, etc e tal, né? A publicação do edital no prazo máximo de 15 dias, uma vez, são requisitos a validade do edital, a afirmação do autor, né, ou a certidão do oficial de justiça que ateste estar o réu em local incerto ou não sabido, a fixação do edital na sede do juízo. Pega-se o edital e coloca ali na porta da vara civil, todo o cartório, né, de fórum.
tem uma caixinha de madeira normalmente, ou um mural, né? Depende, cada lugar tem um esquema, né? Mas normalmente é um mural que se afixa, né? Você prende, né? Lá, um bolo de edital lá, citando as pessoas para o processo, por edital. É pago isso, né? Tem um valor até alto, não me lembro quanto que é. E normalmente é colocado esse edital por 2 ou 3 vezes, tá? Então uma vai ali na vara e outra, uma cópia desse mesmo edital tem que ser publicado em um meio de comunicação de grande circulação. Só que aí nós estamos com outro problema. Eu estou aqui pensando aqui, né? Aí a gente tem um problema. Porque antigamente tinha os jornais escritos, né? De grande circulação. Ainda tem isso ainda? Será que tem? Aqui em Brasília tem um jornal famoso até, né? Mas eu nunca mais achei, nem o escrito, nunca mais achei. Mas eu acho até que tem ainda, acho que tem. Então, se publica um edital nesse jornal de grande circulação. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, essas grandes capitais todas têm, né? Não se acha ali na banca de jornal. Ai, meu Deus do céu. É verdade, não tem. Eu não acho, né? Não achei. Planaltina, realmente eu nunca achei. Agora que eu lembrei, quando eu comprei isso há uns anos atrás, tipo uns 6 anos atrás, quando eu vim de São Paulo, eu comprei na rodoviária. Eu fui lá só para isso, fui para comprar um jornal. Bom, então é isso, pessoal. A doutrina e a legislação diz que tem que se afixar o edital na porta ali do cartório, né, da vara civil, vara de família, afixa o edital ali citando, né, e uma cópia disso num meio de grande circulação, e aí esse meio de grande circulação seria um jornal como esses, né, esses famosos aí. Agora, na ausência desses, aí pode-se pagar o diário oficial do Estado, o DOI, Diário Oficial do Estado. Aqui no Distrito Federal, Diário Oficial do Distrito Federal, né? Diário Oficial de Brasília, acho eu, né? Que o nome é esse. Mas em todos os estados é Diário Oficial do Estado. Aí você paga Diário Oficial do Estado, publica no Diário Oficial. Aí, exatamente isso aí. Aí pronto. Então uma cópia na vara, uma cópia no Diário Oficial, feita a citação por edital. Tranquilo? Se o autor sabia, mas disse que não sabia, isso é raro acontecer, né? Eu sei, por que eu vou dizer que eu não sei, né? Ele responde por perdas e danos, tá? Se ele sabia como localizar e não localizou, né? E aí deu causa, deu problema, deu tudo, né? No processo, aí responde por perdas e danos. Perdas e danos. Então, falamos aí sobre 5 modalidades de citação. Número 1, real, né? Ou por oficial de justiça, é real, né? É uma, número 1. 2, correios. 3, essas presumidas, fictas ou presumidas. Pessoal, na ficta ou presumida tem um detalhezinho que eu vou falar. Às vezes o réu ele é entregue o mandado de citação na casa da mãe dele, né? Porque eu achei que ele morava lá. Ou da ex-esposa, porque agora eles se separaram e ele mudou, eu achei que ele morava lá. Ou na casa de um filho, na casa de um parente, porque eu achei que ele morava lá. E aí o que acontece? Quem recebeu, liga para ele e fala: fulano, ó, o céu deixou um negócio aqui para você, vem aqui ver. Aí ele vai ver. Aí quando ele vê, ele fala: nossa, estou sendo processado. Mas vocês entendem que a citação ela é presumida porque não chegou a assinatura dele no fórum, não chegou o recibo no fórum, não chegou nada do fórum para ele, né? E o fórum fica aguardando, vamos ver se ele vai aparecer. Se ele aparecer, formou a relação. Se ele não aparecer, vamos tentar de novo. Aí passa 15 dias da contestação, ele não contesta e não aparece. 16, 17, 18, 19. Aí o cara resolve, fora do prazo, contestar. E fala: olha, tomei conhecimento fora do prazo, não fui citado pessoalmente, mas eu quero me defender. E ele manda. Aí o juiz aceita. Vocês sabiam que o juiz aceita? Lógico, né? Formou a relação processual. Não foi real, não foi por correio, foi ficta ou presumido. Foi largado lá para ver se ele aparecia. Ele apareceu, resolveu, formou a relação. Então, fechando a relação processual, né? Esse 4º ato fechou tranquilo. Juiz, autor e réu. Bom, agora vamos ao caso. Passamos todos os modelos de citação. Vamos ao caso
os efeitos da citação. Quais são os efeitos da citação? O que acontece quando a pessoa é citada ou quando a pessoa não é citada? A citação válida tem o condão de gerar efeitos processuais. Ele gera efeitos processuais. Qual é o efeito processual que gera? Né? Primeiro, prevenção. Segundo, litispendência. Terceiro, litigiosidade do objeto discutido, né? E outros, né? Como constituição do dever in mora, do devedor in mora, além do ato ser marcante, né? Interrompendo a prescrição, né? Na data da inicial. O que é isso? O que significa isso? Vamos lá? Quem responde por peras e danos? Quem responde por peras? Boa pergunta. Quem responde por peras e danos? Eu sou autor na ação, né? E eu entro com a ação. Aí vem correio, todas as modalidades até chegar no edital. Chega no edital, né? Eu falo assim, não, ele sumiu. Aí pago o edital, vou para cima dele, ganho a ação. Só que aí na hora de executar, né? Eu ganhei, mas não levei, porque eu não sei onde que ele está. Aí de repente eu sei onde que ele está. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu agi de má fé. Aí eu apareço com ele, eu falo, não, eu andei pesquisando, ele está em tal lugar, assim, assado e tal. Ele não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Porque eu agi de má fé. Aí percebe-se essa situação e eu sou condenado por perdas e danos, né? Porque o outro lado poderia ter sido localizado e não foi. Agora na execução é isso. Agora na execução eu vou lá e agora eu acho ele rapidinho, né? E eu não oportunizei ele na ampla defesa e no contraditório. Ele entra com perdas e danos, anula o processo, volta tudo, aí anula a sentença. Vocês entendem? E ainda dá essa questão aí de perdas e danos. Hoje a gente nem faz edital sem fazer pesquisa de endereço na base de dados do governo e dos bancos. Tem isso, né? Tem isso. Então, pessoal, fechando essa questão aí da citação, os efeitos da citação, né? É isso, ó. Prevenção, litispendência, litigiosidade do objeto, né? E a questão da prescrição. Então, formou a relação processual, número 1, né? É um dos efeitos, quando está válida, e aí vira um processo. Isso daí, né? Essa questão da prevenção, nós já tivemos aula de prevenção, não já tivemos aula de prevenção? Já, né? O que é a prevenção, né? O que é o juiz prevento, né? Então, com a citação, olha só, o casal está divorciando. Estou tentando lembrar o exemplo, né? O casal está divorciando. Ela corre, contrata um advogado, faz uma ação. Ele corre, contrata um advogado, do mesmo jeito. Aí o que acontece? Aí vão parar duas ações no fórum, é a mesminha ação de divórcio, de separação, divórcio. É a mesma ação, uma contra ele e uma contra ela contra ele e ele contra ela. Chute trocado não dói. Não é isso mesmo que se fala no ditado aí? Então eles entram com a ação. Aí, pessoal, lembraram da prevenção? Agora, o que é prevenção? Vamos ter que saber qual é a ação válida, qual é a ação preventa, qual é o litígio prevento. Então, dessa litigiosidade, dessa disputa por interesses, né? Nós vamos ter que dizer qual é que está válida, né? Então, é a partir da citação que se diz que a ação está válida. Então, ela entrou, ele entrou. Quem citar primeiro vai ser o processo válido. Citou primeiro o oficial de justiça onde ela entrou, na vara que ela entrou, citou primeiro, processo juiz prevento que citou primeiro, lá na vara que ela entrou primeiro, né? Mas ele entrou primeiro, ele protocolou de manhã e ela protocolou 6 horas da tarde, mas o oficial de justiça daquela vara foi mais rápido, vale daquela vara que é mais rápido, vale da citação primeira válida, é isso. Tranquilo, pessoal? Hoje a gente está tranquilo, né? Olha só, então vamos lá, né? Recordando aqui, efeitos processuais da prevenção. O que é o efeito da prevenção? Que é gerada pelo primeiro juiz, a realizar a citação válida. Quem é o primeiro juiz que realizou a citação válida? É a partir desse juiz que realizou a citação válida, é a partir dele que vai correr o processo. Esse é um dos efeitos da citação. Então anotem aí, efeitos da citação. Número 1, prevenção, né? Que é gerada pelo primeiro juiz a realizar a citação válida e que serve como solução do conflito entre juízes de competência territorial distintas, com marcas diversas, conforme a gente já viu, né, lá atrás. Eu estou repetindo aqui o efeito da prevenção. Ela entrou, ele entrou.
Ele entrou meio-dia, ela entrou 4 horas. Só que o oficial daqui correu, mandou citar ele. Vale o processo dela. O juiz que vai julgar o processo vai correr ela como autora nesta vara. Ele como autor não vai ser autor. Vai pegar esse aqui, ó. Quando for citar ela, falou, opa, citou. Chegou aqui, voltou, só que aqui já está tramitando, ó. Aí o que acontece? Vale um processo por prevenção o que citou primeiro. O outro, né, arquiva-se, extingue-se, não tem validade. Tranquilo? Isso é prevenção. Número 2, outro efeito, litispendência. Ou seja, a existência de duas ações idênticas em andamento. O primeiro processo a realizar a citação válida prossegue sobrevindo a extinção dos demais. É o exemplo que eu acabei de dar, é o mesmo exemplo, né? Existe 2 processos iguaizinhos, mesma causa, mesmo pedido, tudo igual, né? Ela entra com os mesmos pedidos, ele entra com os mesmos pedidos, aí dá a litispendência, né? Ou seja, litispendência, são 2 lutas, dois interesses iguaizinhos, um pendente de julgar aqui ou aqui. O que citou primeiro é o válido litispendência. Tranquilo? Né? A diferença de litispendência para prevenção, é que na prevenção, a competência territorial ela é distinta, ela é diversa, né? É por isso que no começo eu parei e fiquei analisando aqui em pensamento, né? Olha só, na litispendência eles moram na mesma cidade. A dificuldade de dar um exemplo às vezes é por conta de que tem alunos que é de outro estado, tem alunos até que moram em outros países, né? Mas vamos lá, né? Se eu estou na mesma cidade, né? Mesma cidade, com ação igualzinha, tudo igual, divórcio, litispendência. Agora não. Nós separamos, né? Eu vou morar numa cidade, ela vai morar numa outra cidade, né? Eu fico num estado, ela vai morar num outro estado. A pergunta que a Brenda fez, um outro estado, né? Vai ser citação até por carta rogatória. Não vai ser nem uma citação tranquila, não. Vai ser por correio via carta rogatória, né? Então, o juiz que for mais rápido de mandar citar vai ser o juiz prevento. Estão entendendo a diferença? Prevenção e na litispendência. Nós somos vizinhos, mesma cidade, ações iguais. Na prevenção, não, cidades diferentes. É isso, só isso. Essa é a diferença. Bom, e terceiro efeito processual, litigiosidade do objeto da demanda. Litigiosidade do objeto da demanda. O que significa isso? A partir do momento que há a citação, e só a partir do momento que há a citação, e eu tomo ciência do processo e tomo consciência do teor, do conteúdo, fico consciente, né? É só a partir deste momento que surge a relação jurídica processual. Surge a litis, a luta, a disputa pelo objeto processual, a litigiosidade. A partir de agora. O que vem antes? O que vem depois? Vamos ver, né? Mas é desse momento aqui, desta data, deste ato, juiz, autor e réu, surge a litigiosidade. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para cálculo de juros, para cálculo de correção de tabela, correção monetária, tudo vai ter a data da entrada do processo, né? Aí eu dou entrada e peço danos, ressarcimento de danos morais, materiais, etc. Esquece de divórcio, entro com essa ação de ressarcimento de danos. E aí o processo, né, a partir de hoje, 23 de março de 2023, 23/03/23, né? A partir dessa data eu dou entrada. A partir dessa data corre a citação, né? A citação válida, é a partir de agora. Então, pessoal, qual é a data que eu tenho como válida do meu processo? A data que eu dei entrada lá atrás? Não. A data que ele finalizar? Não, é a data da citação, que a pessoa tomou consciência. Essa é a data inicial da litigiosidade, para contagem de tudo, tá? Né? Chegou lá no final, eu tenho que alterar um valor da causa. Alterar não, eu tenho que fazer uma correção do valor da causa, né? Então esse valor ele retroage à data da citação, né? O que mais? É isso, né?
Então, efeitos da citação, prevenção, litispendência, litigiosidade, né? A citação torna o objeto do litígio. Tem um detalhe: a citação torna o objeto do litígio inalienável. Eu tive um caso recente aqui sobre a disputa de um imóvel. Aliás, uns 3 eu tive, né? 3 disputas de imóveis. O que acontece? Quando a pessoa entrou requerendo a rescisão contratual do imóvel, alegando percas, danos, né, problemas do contrato, etc. Quando a pessoa entrou contra o meu cliente, eu contestei, né? Citação válida, contestação, né? Aí depois veio réplica, tréplica, outras documentações, sentenciou, né? Isso durou 1 ano, esse processo durou 1 ano. O meu cliente me ligou e falou o seguinte: falou, doutor, eu estou sendo processado aí, tá, essa questão, a gente não sabe nem se vai ganhar, se vai perder, como que vai ficar isso daí, né? Mas eu achei uma oportunidade de trocar essa minha casa em outra casa. Eu posso trocar? Não. Eu posso vender a minha casa? Não. Eu posso refinanciar? Não. Eu posso fazer alterações no imóvel? Melhor não. Por quê? Com a citação ocorre a questão da litigiosidade do objeto. O objeto está em litígio, está em disputa. Professor, então ele não é meu mais? Não, ele é seu, né? Mas tudo que você mexer nele e alterar nele, ou vender, não pode vender, ele é inalienável, né? Uma das características da litigiosidade é que torna ele inalienável. Então você não pode trocar, não pode vender, né? Porque se você não sabe nem se vai ficar com ele, já que agora passou a ter uma disputa em cima do objeto, você não sabe nem se vai ficar com ele, você não pode vendê-lo, né? Ele fica automaticamente alienado ao processo. Se você tentar vender, vai constar uma certidão na justiça de que o imóvel está em disputa, está em litígio. Você não pode vender. Então esse é o terceiro efeito, tá, pessoal? Litigiosidade, né? O que mais que nós podemos falar sobre isso? Então é isso. Tranquilo? Então, a aula de hoje, o tema foi citação, que é a continuação ali, né? Atendendo às condições da ação, os requisitos, né? Mande citar o réu, mandatou. Não, mandador, de mandou, manda citar o réu. Mandou citar o réu, 5 modalidades, né? Aí, superar essa fase das 5 modalidades, o efeito da citação válida, né? É que torna o objeto prevento, o processo prevento, tem questões de prevenção, litispendência e a litigiosidade do objeto, que agora ele fica alienado no processo, né? Não pode se mexer, não posso vender e etc. Tal, né? O que mais? Bom, esses são os efeitos processuais. O efeito da citação válida forma a relação jurídica, efeitos processuais, prevenção, litispendência, litigiosidade. Tranquilo, pessoal? O que mais? Efeito material da citação. Efeito material: constitui o devedor em mora. Ele não sabia, agora ele sabe. Agora corre juros e correção monetária. Correm os efeitos da mora. Constitui o devedor, né, em mora, surtindo os seus efeitos da mora característica, né, pelo vencimento simples da prestação. Eu estou processando ele e são várias parcelas, né? A partir da citação, o que está dentro do processo, né, já está vencido, e os que vierem a vencer durante o curso do processo eu vou juntar no processo, né? Eu não podia incluir, mas como se trata de uma obrigação periódica, mensal e parcelada, eles, né, subentende que na medida que o processo for andando, for tramitando, vão sendo incluídas essas outras parcelas, e é tranquilo esse efeito material, né? Alimentos, eu cobro as 3 atrasadas, mas aí demora 4, 5, 6, 7, 10. Então essas parcelas ficam subentendidas como efeito material, né, a partir do momento que cita a pessoa para se defender. Ela tem que pagar, ela não paga, e aí vai incluindo outras parcelas. Tranquilo, pessoal? Bom, podia falar de prescrição, né? A partir do momento que cita o processo, corre a prescrição intercorrente. Mas eu não vou falar disso não, porque é um assunto um pouquinho complicado, né? O que mais? Vou falar de... É isso, pessoal. Eu acho que falamos de todos os assuntos aqui. Tem outros, mas eu não quero tocar neles agora não, porque senão vai ficar, né, complicado. Então, tema da aula de hoje, citação, né?
quarto ato processual. Petição inicial, despacho saneador, citação, terceiro na verdade, né? Citação, aí os efeitos da citação, falamos agora, né? Falamos dos efeitos da citação, efeitos processuais, prevenção, litispendência e litigiosidade, e efeito material, né? Constituir mora para cálculo de correção, inclusão de parcelas, vencidas e vincendas, né? São os efeitos materiais. A prescrição, né? Ordenada a citação do réu, compete o autor providenciar em cartório todo ato necessário, todo necessário para o ato, né? No prazo de 10 dias, não sendo prejudicado por um eventual atraso gerado pela burocracia judiciária. O prazo de 10 dias pode ser prorrogado, né? Citação nesse período. Bom, é aquela história, né? A partir do momento que é citado, vai se montar o processo que antigamente... Vou pegar os papéis aqui, só para fechar essa aula de hoje. Pegar os papeizinhos, furava. Quem que faz isso? Quem que fazia isso? Quem que já fez isso? Né? Depois da contestação vem a réplica, exato, né? Mas a gente vai falar disso na aula de amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, vamos falar de contestação e réplica. Contestação, réplica e tréplica vamos falar na aula de amanhã. Pessoal, olha só que interessante, né? Antigamente, né? Furadorzão, aqueles grampeadores gigantes, né? Tinha que subir em cima às vezes e tal, fazer força. Acabou isso aí, ó. Acabou, né? Acabou. Não vou jogar não, se não dá trabalho. Acabou isso. Com a digitalização não tem mais essa. É claro que existe um pessoalzinho de informática, né? Pessoalzinho que fala, não é depreciando não. Pessoal bacana da área de informática que auxilia em tudo, nos fóruns, nos cartórios, nos funcionários, etc. Tal. Mas isso está tão usual do dia a dia que as pessoas não têm mais dificuldade em transformar um PDF, fazer uma formatação. O pessoal que eu falo, o pessoal que trabalha nos cartórios, nos fóruns, e os advogados, os mais novos, têm muita habilidade com isso, e os mais velhos têm que aprender. Não tem essa, né? Tem que aprender a lidar com a tecnologia, né? Eu vi um advogado outro dia na OAB, né? Ele tem uma idade muito avançada, ele e a esposa dele se saem muito bem nessas questões, dominam tudo, né? Já vi um outro que é daqueles muito antigo, mas não se interessa, né? O celular dele não é smart, tecladinho ainda, abre e fecha, celular dele desse jeito, né? Que mais? Não consegue enviar os processos, tem que pagar para alguém fazer, né? O cadastrozinho lá, o envio. Mas isso aí, pessoal, né? É do mundo moderno. Então, falamos sobre citação em 5 modalidades: efeito da citação, efeitos processuais, efeito material, né? Citou o réu, é isso, finalzinho da aula. Citou o réu, não haverá uma segunda citação, não haverá uma terceira, uma quarta, uma quinta, não haverá citação. Citou, acabou. Todos os atos agora, não haverá mais citação, haverá intimação direto no processo. Ele será intimado diretamente no processo. Somente se houver um problema com a defesa dele, advogado, ou com a defensoria, com o representante processual, só se houver alguma coisa dessa natureza, aí que poderá haver uma notificação pessoal, que não é citação, é notificação pessoal. A notificação pessoal serve para resolver um problema dessa natureza. Mas o padrão é a intimação dos atos processuais. Intime-se a parte para contestar, intime-se a parte para réplica, intime-se a parte para tréplica, intime-se a parte para apresentar um documento. Intimo 1, intimo 2, intimo 3, não apresentou, vai extinguir o feito. Notifique pessoalmente a parte para apresentar o documento, agora sob pena de extinção. Entenderam a diferença? A notificação para resolver um problema. A intimação é o padrão, e atendendo a intimação corre tranquilamente, né, todos os atos processuais. Quantos atos nós falamos até aqui, até a aula de hoje? Falamos de petição, despacho saneador, citação e amanhã contestação. Intimação e notificação são atos processuais? Sim, são atos processuais, intimação e notificação. Mas é assim, ó, entre um ato e outro intima-se, entre um ato e outro intima-se, né? Só quando dá problema se notifica pessoalmente, intimação e notificação. Tá? O Código de Processo Civil não traz distinção entre intimação e notificação, não tem essa diferença, no Código não tem diferença, mas na prática acontece o que eu acabei de falar. Quem trabalha em cartório está lembrando do que eu estou falando nos exemplos, né? Intime-se a parte para contestar, ele foi citado e não está contestando, intime-se novamente sob pena de revelia, aí ele contesta, beleza, tudo certo. Réplica, tréplica
Mas aí tem um documento que tem que ter no processo, não tem jeito, né? É um inventário, tem que ter escritura, intime-se, aí nada, notifica pessoalmente, por que não está apresentando? Aí a pessoa recebe uma cartinha em casa, um AR ou oficial de justiça, não, fulano, e aí? Né? Notificou, não cumpriu, arquivo. Isso é a diferença, basicamente é isso. Na prática não tem diferença, na prática não, na lei não tem diferença, mas na prática a intimação é isso, é dentro do processo, certidões, né, do processo, chamando para fazer algum ato, e a notificação geralmente é pessoal para resolver o problema, tranquilo? E quando notifica já era, notificou, não cumpriu, um abraço. E é isso, pessoal, né? Vamos ficar por aqui, né? 21 horas e 25 minutos, tranquilo? Né? Vou disponibilizar o linkzinho dessa aula aí para vocês estarem acompanhando, fazendo uma revisão, alguma coisa nesse sentido, né? Amanhã, né, vamos falar da sequência, o que acontece depois, tá bom? Forte abraço a todos.